Olá, turmas lindas! Já quase aí concluindo a unidade 2. Sei que vocês estão com pressa, porque filosofia queima os neurônios, viu? Eu estou bem cansada, confesso que eu estou bem cansada. Todo dia gravando o máximo aí uma aula e meia. Mesmo assim, estou cansada. Inclusive vocês, né? Vocês é que estão cansados mesmo aí, sentados só assistindo, dá aquele sono. Mas, querido, é importante prestar atenção, mesmo que a professora não seja essa super professora top, que chama atenção, né? Mas eu estou me esforçando aqui. Então, queridos, vamos para mais uma aula. Olha, notícia boa, aula com 25 minutos. Isso mesmo, por isso que eu vou gravar logo. Falei para o Samuel aqui, Samuel é pequena, vamos gravar, porque eu estou bem cansada, mas é uma aula bem leve, é um assunto leve. Vamos para a tela. Vai ser uma aula rápida. Aula 21.1 vai ter um momento interativo e o tema é sobre a filosofia e a democracia brasileira. Essa aula eu confundi com outra aula e gravei uma aula errada ontem. Eu estava pensando que era essa. A sociedade democrática, a criação de direitos. Vamos falar também sobre os traços da democracia, os obstáculos da democracia e dificuldades para a democracia no Brasil. Então, é um tema muito próximo de nós. Então, eu já fiz essa pergunta: o que é democracia? Ah, mas vocês já sabem na ponta da língua. Será que já sabem? Sabem. Primeiro que o nosso sistema de governo é democrático. Ele é por meio da democracia representativa. Ou seja, o que vocês já fazem cada 2 anos? Tem eleição para prefeito, eleição para presidente. Então, democracia democrática ou democracia representativa é o direito de escolha, né, daquele representante governamental que vai administrar a máquina pública, que é o Estado. Né, que é o Estado. Professor, o que é o Estado? O Estado é esse sistema político municipal, estadual, federal, né, que tem recursos financeiros, que é recolhido por meio dos impostos. Todos nós pagamos impostos. O funcionário público, que não é funcionário público, o CLT, né, as pessoas que trabalham com carteira assinada. Ah, eu não trabalho nem na CLT, nem sou funcionário público. Eu pago imposto? Paga. Em tudo que você compra, certo? Esse dinheiro vai para onde, professora? Para os cofres públicos. Né? O dinheiro fica lá, né? E aí os nossos governantes vão administrar e aplicar esse dinheiro. Por isso, democracia. Por quê? Esse dinheiro é para o bem da sociedade, o bem público. Direitos, né? Nós temos direitos, independente. Ah, mas só quem tem direito a esse serviço, né, público? Todos têm direito, sem distinção de cor, raça, idade. Nasceu, já é cidadão. Fez o registro, já é um cidadão e faz parte dessa democracia, no caso brasileira. Vamos para a tela? Vamos continuar e ver aqui os conceitos. Então, aqui um textinho, né? É um sistema de governo onde o poder reside no povo. É o povo que escolhe, né? Através de representantes eleitos, com o objetivo de garantir o quê, estudante? Liberdade e igualdade. É um sistema que busca participação popular, o respeito aos direitos humanos e a busca pelo bem-estar coletivo. Isso, o bem-estar da sociedade é a mesma coisa que o bem-estar coletivo. Então, a democracia é a única forma política que considera o conflito legítimo e legal. Permite que ele seja trabalhado politicamente pela própria sociedade. Olha, a democracia considera o conflito legítimo, professora? Sim, é legítimo e legal. Por exemplo, educação para todos. Quando há uma reivindicação dos sujeitos, dos cidadãos em relação à educação, é um conflito legítimo, né? Porque as pessoas têm direito de reivindicar os seus direitos sociais. Os cidadãos são sujeitos de direitos, onde tais direitos não existam e nem sejam garantidos, tem-se o direito de lutar por eles e de exigi-los. Esse é a mola mestra
do sistema democrático, ou seja, da democracia. A criação de direitos. Quando a democracia foi inventada lá pelos gregos atenienses, criou-se a tradição democrática como uma instituição de três direitos fundamentais. Qual? Igualdade, liberdade e participação no poder. Igualdade significa o quê? Esse primeiro direito aí, igualdade. Perante a lei, nós somos iguais, o quê? Perante as leis e os costumes da polis, né? Da cidade, do Estado, que todos os cidadãos possuem os mesmos direitos e devem ser tratados da mesma maneira. Segundo, liberdade significa que todo cidadão tem o quê? Direito de expor em público seus interesses, suas opiniões, aceitar a decisão tomada publicamente. Terceiro, participação no poder. Significava que todos os cidadãos têm o direito de participar nas discussões e deliberações públicas da polis, votando ou revogando decisões. Essa aí é a forma de democracia grega, indo com base ali nos três poderes da democracia grega. Marx é um estudioso da área das ciências políticas, filósofo também moderno. Ele afirmava que a igualdade só se tornaria um direito concreto quando não houvesse escravos, servos, assalariados, explorados, mas fosse a cada um segundo suas necessidades, segundo o seu trabalho. Lembrando que Marx é um filósofo comunista, né? Comunista. Para ele, o Estado deveria ser ocupado pela classe social. Como lá em Atenas, né? Era o povo que governava. A democracia, segundo Marx, era que a sociedade, todos tivessem o mesmo direito. Quando, para ele, se é escravo, se é servo, se é assalariado, então essas pessoas são exploradas, não têm seus direitos. Na modernidade, com a Revolução Inglesa, 1644, e a Revolução Francesa, em 1789, o direito à liberdade ampliou. Com base aí nesses conflitos, né, nessas revoluções, olha, o mundo inteiro passou a ter outro pensamento. Liberdade de pensamento e de expressão passou a significar o quê? A independência para escolher o ofício, ou seja, o trabalho, o local de moradia, o tipo de educação, o cônjuge. Em suma, a recusa das hierarquias fixas, supostamente divinas e naturais. Então, importante esse fenômeno, né, da revolução, que a partir daí o mundo inteiro passou a ter outras ideias sobre os direitos humanos. Traços da democracia. 2 traços distinguem a democracia de todas as outras formas de políticas. A democracia é a única sociedade e o único regime político que considera o conflito legítimo. A democracia é a sociedade verdadeiramente histórica, aberta ao tempo, ao possível, às transformações e ao novo, certo? São 2 traços, deixa eu ver se eu trouxe mais algum. Não. Então, são os traços da democracia. Né? É importante entender, estudante, que democracia não é só direitos, né? Só direitos, direito de tudo, direito disso, direito daquilo. Não, democracia também tem deveres, tem respeito à pessoa humana. Democracia é atender os direitos humanos, proclamado aí pelas nações. Nós temos documentos que proclamam sobre os direitos humanos. Nós temos a Constituição. Todas essas leis, é permitido, dentro de uma democracia, legislações, os poderes executivo, legislativo, judiciário, né? Porque essas leis elas vão reger sobre a sociedade. Uma democracia representativa, as coisas não são soltas, livres para fazer o que quer. Não, tem leis para nos controlar, diria isso, né? Então, as pessoas saem fazendo de tudo
e desrespeitando, né, uns aos outros, cometendo crimes, cometendo desumanidades, enfim. Então, é necessário, numa democracia, também ter os poderes, né? É definido aí 3 poderes. Voltando aqui, meninos, eu não quero roubar o tempo de vocês, por isso que eu estou focada aqui, não estou quase aparecendo, não é por nada não, viu? A professora está cansada, mas eu gosto muito de interagir com vocês, mas é porque eu quero garantir aí os seus minutinhos para reflexão. Quais são os obstáculos da democracia? Liberdade e participação conduzem à célebre formulação da política democrática como governo do povo, pelo povo e para o povo. Mas o povo da sociedade democrática está dividido em classes sociais. Esses seriam os impasses ou obstáculos da democracia. Essa divisão de classes sociais, seja os ricos ou os pobres. Aristóteles, né, dizia que os grandes e o povo. Aliás, Aristóteles dividia, né, a sociedade em ricos e pobres. E Maquiavel, os grandes e o povo, dizia, né? Os ricos eram os grandes e o povo, os pobres. E Marx, o que ele dizia? Sejam os de classes antagônicas. Que seriam classes antagônicas? Classes diferentes, né? A palavra antagônica quer dizer diferente. Se há 2 classes, rico e pobre, logo eles são diferentes. Um detém o poder, a riqueza, e o outro explorado, né? Muito bem, a sociedade democrática é aquela que não esconde suas divisões, mas procura trabalhar pelas instituições e pelas leis. No capitalismo, né, nós sabemos que na contemporaneidade há a hegemonia do capitalismo, né, o poder econômico é que comanda, mesmo em uma democracia. São imensos os obstáculos à democracia, o capitalismo, pois o conflito dos interesses é criado pela exploração de uma classe social por outra, mesmo que a ideologia afirme que todos são livres e iguais. Esses são os impasses também da democracia. O capitalismo, que mesmo que na democracia diz que todos são livres, têm direitos, mas ainda há essa divisão de classe, ricos e pobres, patrão e empregado, explorador e explorados, né? Seja a forma qual for essa divisão de classe, que Marx faz muito bem, ele estrutura essa classe, né? Esse período moderno, por classes sociais, principalmente a classe que detém o poder econômico, os donos das fábricas, né, o dono que é o empregador, com o empregado. Mesmo numa sociedade democrática, vai haver exploração, desigualdade social. Poderia ficar aqui falando das diversos obstáculos da democracia, das diversas características, né? Característica aí da sociedade em que os direitos não são atendidos, mesmo em uma democracia. Certo? Voltando, vamos lá fechar aqui esses slides. A divisão internacional do trabalho e da exploração trouxe a desigualdade. Essa palavra que eu ia dizer. Numa sociedade democrática há o quê? Desigualdade ferrenha. Ao melhorar a igualdade e a liberdade dos trabalhadores de uma parte do mundo, agravou as condições de vida, de trabalho de outra parte. Né? Olha aqui essas imagens aí, principalmente a agricultura, né? O trabalho escravo aí na agricultura representa isso. Quais as dificuldades para a democracia no Brasil? Nós afirmamos que vivemos numa democracia, né? Apesar de que o país já passou por uma fase de autoritarismo. Por democracia se entende a existência de eleições, partidos políticos e a divisão republicana dos 3 poderes, né? Além da liberdade de pensamento e expressão.
Então, as dificuldades da democracia brasileira é, né, tudo que nós já falamos até aqui. Também a questão da exploração, da divisão de classe e o capitalismo, né? Democracia e autoritarismo são vistos como algo que se realiza na esfera do Estado, e este é identificado com o modo de governo. Nossa sociedade é autoritária, é hierárquica, divide as pessoas em inferiores e superiores. Não há percepção nem pátria de igualdade como um direito. Então, tudo isso é visível na nossa sociedade democrática, né, qual as pessoas são divididas, são excluídas, são inferiorizadas, né, pelos superiores. Enfim, há então muita desigualdade. Os interesses, quando não se transformam em direitos, tornam então um privilégio de alguns e falta de privilégio para outros, né? Importância da democracia no Brasil. Vamos lá? Já concluindo a nossa aula, olhem aqui para mim. Vocês entenderam, estudantes? Fizemos ali a abordagem da democracia ateniense, como que era ali o sistema político, né, de governo, era com base também em a liberdade de expressão, liberdade de escolha, liberdade ali de um grupo, né, em assembleias, escolher. Então, era uma democracia direta ali junto, a democracia que era o povo, o poder do povo. Na contemporaneidade, nós temos a democracia representativa, vamos falar aqui no nosso caso no Brasil, mas existem muitos países ainda com um sistema político de autoritarismo, sistema político em que há só um, né, mantém o poder, só há um poder, só quem manda, né, só quem manda e os outros obedecem. Há muitos sistemas ainda autoritários, muitos sistemas em que as pessoas são exploradas, são muitas vezes excluídas, né, dos seus direitos sociais. Vamos ver a importância da democracia no Brasil? Olhem aqui para a tela. A democracia brasileira, apesar de seus desafios, como nós vimos anteriormente, oferece diversas vantagens para o país e seus cidadãos. Vamos ver quais são essas vantagens? Entre os principais benefícios, destacam-se proteção dos direitos humanos e liberdades individuais, a participação política e cidadã, o desenvolvimento econômico e a estabilidade política, além do acesso à justiça. Sim, nós podemos confirmar que no Brasil há uma democracia, a democracia que muitos dos direitos são atendidos, mas não são tão efetivos assim. Nós temos direito à educação, a educação obrigatória, né, dos 5 anos aos 17, desde os 5 anos aos 17. Temos escolas públicas. Elas são de qualidade? Devem ser com qualidade. Professores formados. Então, tem materiais, tem instrumentos, tem tecnologia, ferramentas tecnológicas. Então, o Estado precisa atender. A democracia brasileira, desde a esfera federal, nacional e municipal, tem que cumprir o direito à educação, né, das crianças de 5 a 17 anos, de 4 a 17 anos, desde a pré-escola, então, a educação infantil. Então, queridos, está lá na nossa Constituição, na LDB, no Estatuto da Criança e do Adolescente, então, várias legislações que fundamentam, que garantem o direito à educação, à saúde, à moradia, direito ao trabalho, ao ensino superior, certo? A universidade pública, enfim, governo, todos os governos que entram, né, que nós escolhemos, têm contribuído para a melhoria da sociedade. O objetivo é esse, melhorar, né, as condições de vida das pessoas. É claro que alguns direitos são excluídos, há muitas coisas
erradas, né, que os governos cometem, aí, independente de qual seja, direita ou esquerda, enfim, a gente está observando, nós estamos vendo, né, quem está trabalhando em prol do povo, quem não trabalhou, enfim, nós temos, você estudante, eu, todos nós, ficarmos atentos, porque é uma democracia representativa. Nas próximas eleições teremos que escolher novos representantes, né? Inclusive aqueles que foram excelentes governantes, né? Administradores aí do sistema democrático, e são as pessoas que muitas vezes serão reeleitas, né? E aqueles que não trabalharam não pode escolher de novo, né? Então é isso. Como cidadãos, nós precisamos ter essa responsabilidade de escolher pessoas que realmente vai nos representar, que vai trabalhar em prol do bem público. Democracia é atender os direitos, direitos, né, e bem social, né? Não é verdade? Então, queridos, vamos concluir aqui, vamos ver o que eu ainda trouxe para vocês. Eu trouxe, sim, a atividade interativa, eu já estava esquecendo. Momento interativo, um momento que eu sei que vocês gostam. Olha, vocês podem informar equipes e vai analisar suas perspectivas sobre as seguintes questões. Primeira questão, você concorda com a forma que os três poderes, executivo, judiciário e legislativo, são administrados, né? Eles são democráticos? É de forma democrática? Você tem acompanhado aí o trabalho do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do Legislativo? Né? E o que vocês acham desse trabalho, desses representantes que estão lá a nosso favor? Você observa que seus direitos estudantes são respeitados? Quais? Você identifica aí que os seus direitos sociais, seu, o meu, dos professores, aí dos seus pais, da sua comunidade, tem sido respeitado diante a nossa Constituição? Será que vocês sabem quais são os seus direitos? Já buscaram lá a legislação para ler? Já pesquisou sobre isso? Justifique sua resposta. Então, nesse momento, vocês vão ficar aí fazendo reflexões de tudo que vocês aprenderam sobre democracia, e agora democracia brasileira, e fazendo essas relações aí com seu modo de vida, com a sua realidade. Certo? Muito importante esses embates aí também político, na sala de aula, não em defesa de político, em defesa da democracia, do nosso sistema político, né? Como vem sendo aí desenvolvido ao longo da nossa história. Comece a pensar sobre isso e você vai entender que, como cidadão, tem grande responsabilidade em quem estamos escolhendo para nos representar. Então, queridos, fiquem aí com o restante dos minutinhos desta aula para vocês conversarem. Qualquer dúvida, me busquem lá no WhatsApp. Tchau, tchau. Obrigado pela atenção.